Olá, já vamos começar. Olá, João, tudo bem? Acho que Tudo agora ótimo, podemos. Você me ouve bem? Tudo em ordem? tudo certo, Tranquilo? tudo bom. Consegue me ouvir? Então tá Pode. ótimo. Bem, eu quero deixar um abraço para todos aqueles que nos acompanham. Nós estamos começando o Diálogos Contemporâneos. Este é um espaço para que nós possamos trocar ideias, discutir questões sobre literatura, sociedade, as questões contemporâneas que nos afligem. E hoje eu tenho a alegria de conversar com o professor João Francisco Junqueira, um grande mestre para mim sobre as questões da literatura, e nós decidimos juntos debater o ensaio sobre a cegueira. Há quase 2 séculos, a literatura tem trazido para nós, traduzido para nós, as questões do humano de maneira contundente. E o José Saramago, na sua obra Ensaio sobre a Cegueira, ele traz de forma magistral esta questão, e de certa forma é uma questão que nos aflige hoje. Um belo dia, o motorista está dirigindo o seu carro e, de repente, ele se vê acometido da cegueira branca. E esse desenrolar da cegueira branca vai levando esse motorista, então, primeiro, a uma pessoa que quer ajudá-lo, mas, na verdade, tem a intenção de roubar o seu carro, vai levando essa pessoa até que eles se descobrem juntos, num espaço onde todas essas pessoas estão confinadas, porque foram cometidas pela grande cegueira branca, e o Saramago vai nos guiando magistralmente por uma metáfora, a cegueira. Não? E o que essa cegueira tem para nos dizer sobre os dias de hoje? O que Saramago tem para nos dizer sobre os dias de hoje? Há uma verdade na ficção? O que esse movimento do José Saramago tem para dizer sobre a pandemia? João, boa noite, bem-vindo, uma alegria conversar com você. E eu queria ouvir primeiro um pouco de você, como o Saramago afeta a sua vida como um pesquisador da literatura, e o que esse movimento magistral produzido pelo Saramago pode nos ensinar nos dias de hoje. Bom, boa noite, professor Wellington. Primeiro quero agradecer o convite de participar desse, né? E para discutir um escritor que eu gosto muito, e um escritor que eu acho que ele está sempre ligado ao que está acontecendo no mundo em todas as suas, né, suas classes sociais, problemas, né? E eu acho muito bacana essa discussão nesse momento. Bom, eu começaria, professor, dizendo que a humanidade, né, que o Saramago tenta mostrar no livro dele, é uma humanidade que parece que vai perdendo seus laços históricos, né, sociais do passado. Eu gosto disso porque tem já na parte final do texto um momento em que ele vai falar da importância da literatura para isso, né? Eu só vou falar um pouquinho para contextualizar. E só um momento, né? Só um momento para melhorar a internet aqui. Só um momento. Fique tranquilo, e eu vou aproveitando para dar um abraço a vocês que nos acompanham aí. Que alegria podermos discutir juntos essa ideia do Saramago, num texto que é magistral. Ele é magistral justamente porque o Saramago, ele brinca com as ideias, e ele quer que, na sua narrativa, ele vai pedindo para os sujeitos construírem as suas próprias impressões. Por quê? Ele não usa ponto de interrogação, ele não usa ponto de exclamação, ele vai deixando que os diálogos se entremeiem e reiniciem, comecem justamente a partir da letra maiúscula. E essa metáfora da cegueira, a grande cegueira branca, e aí se você vai acompanhando a obra como um todo e vai visualizando os movimentos da obra, você vai percebendo que essa metáfora da cegueira é para trazer uma cegueira que parece um pouco maior. É a cegueira daquilo que está obscuro em nós mesmos.
Quando nós dizemos, tem um semiólogo francês, o Barthes, que ele diz que a literatura traz o que há de mais poético em nós, ela também tem o poder de nos fazer traduzir e entender se aquilo que há de poético em nós é de fato poético ou se as grandes mazelas também precisam estar discutidas ali. Vejam, e é tão alinhado ao nosso momento, porque da noite para o dia, esse motorista que está ali acenando, ele está ali vivendo o seu cotidiano, da noite para o dia ele perde a visão. E ele está cometido dessa cegueira branca que vai fazer toda uma mudança no espaço-tempo da história e da vida dele. Então, quando você olha para essa questão, e quando nós olhamos para aquilo que nós estamos vivendo agora, olha, nós também fomos, da noite para o dia, acometidos num outro movimento de um espaço e tempo. Olha lá, parece que o João está voltando conosco, o nosso convidado. João está aqui conosco. Eu estou aqui adiantando a conversa. Ok? Bom, enquanto nós vamos ali pensando, todo esse tempo, ele vai criando para nós outros todo um espaço de entender, de compreender como nós saímos de um tempo e de um espaço. Agora sim, o João conosco, eu falava um pouco, João, dessa importância de repente, a cegueira nos tirar de um tempo e de um espaço, que é daqui, agora, da visão, do saudável, do movimento, e nos transportar para um outro tempo e para um outro espaço muito particular que está acontecendo aqui com essa pandemia. Com você a palavra, amigo. Bom, desculpa aí o probleminha, mas parece que agora está tudo bem, né? Tranquilo, ouvindo bem. É exatamente isso, né? Eu acho que a gente, lendo o ensaio sobre a cegueira, a pergunta que nos fica é a seguinte: nós realmente estamos enxergando, estamos vendo? Ou o que nós estamos vendo é o quê? É a verdade ou é algo que é imposto, né? De certa forma, sobre nós. O senhor falou no começo, é interessante que essa cegueira é uma cegueira branca, né? Não é aquela cegueira tradicional que seria a escuridão. A ideia do branco, né, no livro, ele acaba mostrando o branco é a união de todas as cores, né? É aquela potência total de informações, de tudo que a gente recebe, né, no nosso dia a dia e que bloqueia a gente de ver realmente as coisas que estão por trás, né? Tem um certo momento do livro que se diz assim, que as pessoas estão enxergando, mas não estão vendo as coisas, né? As coisas é como se tivesse um manto por cima delas. Então, assim, o que o Saramago faz a partir dessa, né, alegoria aí é mostrar para nós, né, que vivemos nessa sociedade, o que a gente enxerga, né? O que está diante de nós? Nós estamos conseguindo enxergar alguma coisa com consciência, né? Uma personagem é aquela que se mantém enxergando o tempo todo, parece aquela que tem a consciência social, né? E os outros perderam um pouco daquilo tudo. E só para voltar, né, naquela parte que eu estava dizendo e caiu, eu acho que tem uma parte muito bonita do romance que o pessoal está lendo, né? Eles estão em casa, né, não tem mais nada para fazer, não tem energia elétrica, não tem o que se fazer, e a única personagem do livro que enxerga começa a ler livros, né, para essas pessoas. E durante a leitura alguém questiona, é isso que vai sobrar para a nossa vida, né? Alguém lendo e a gente continuando só lendo essas histórias e tal. E a reflexão que eles fazem é que a literatura, ela é o elo, né, com nossas questões históricas e sociais. O que eu sinto, que o Saramago coloca, que a cegueira está tampando isso também. Será que nós estamos esquecendo do nosso passado, né, de tudo que passou, de que aconteceu já na história do mundo? Porque a história da pandemia existem várias, né? Então, a gente provavelmente vai falar mais na frente disso. O Saramago, quando ele narra alguns comportamentos, né, diante daquela pandemia fictícia, a gente hoje vivendo a nossa pandemia, a gente fala, é praticamente a mesma coisa, né? O homem continua sendo algo muito previsível. Acho que é isso que ficou de grande ensinamento para mim.
tenho notado nos últimos tempos alguns alunos, algumas pessoas falando de livros como Admirável Mundo Novo, 1984, como esses escritores seriam geniais ou alguma coisa assim, ou Saramago, mas na verdade eles estão mostrando o que é o homem, né? Então, acho que ler o ensaio sobre a cegueira é aprender a humanidade do homem e como a gente tem que olhar para trás para aprender a refletir melhor nosso tempo. E o nosso tempo é um tempo de cegueira, né? E é tão interessante, João, eu não sei se, lógico que a apreensão do texto literário, ela está muito marcada pela dimensão subjetiva ou pelas relações intersubjetivas que os sujeitos vão traçando nas malhas dessa própria construção narrativa. Eu até dizia que, propositalmente, o Saramago não usa nem ponto de exclamação, nem ponto de interrogação, ele não problematiza o diálogo para que você possa problematizá-lo, e eu penso que aí tem um artifício muito interessante, quando você abre mão dos elementos de prosódia, quer dizer, abre mão desses elementos que vão direcionando o ato de interpretar, para que você possa criar o seu próprio movimento. E uma das fases, ele não usa nome, os personagens não têm nomes, né? É a mulher do médico, é o motorista, é o médico, é o homem da bandagem preta ali. E uma das fases, eu acho que o papel controverso da mulher do médico, talvez eu começaria a nossa discussão nesse movimento, porque ela vai falar da cegueira física contrapondo-a a uma cegueira ética. Como é que você vê essa questão da pandemia, e eu vejo que as pessoas colocaram aqui uma fala sobre redes sociais, a cegueira das redes sociais, colocaram aqui sobre a questão da empatia. Como é que você sente a cegueira ética nesse movimento que nós vivemos de pandemia? De uma pandemia letal, uma pandemia sanitária letal, mas que ela não se revelou somente biologicamente letal, mas letal para as relações. Como é que você vê o ensaio sobre a cegueira nessa perspectiva da mulher do médico e da cegueira física e ética? Bom, começando pela questão da subjetividade, né? Não ter nome, né, as personagens é também um detalhe de numa pandemia, numa epidemia, todo mundo é igual diante dos problemas, né? Ou seja, pensando na nossa realidade, está morrendo, né, desde as classes mais baixas quanto das mais ricas. A gente pode questionar a quantidade, mas a epidemia, ela não tem essa questão ética, moral, né? Ela atinge quem estiver na frente dela. Por isso, não ter nome às personagens eu penso que é uma forma de colocar todo mundo dentro daquela mesma tragédia. Agora, sobre as questões éticas, que os detalhes do livro são impressionantes por causa disso. Algumas pessoas se aproveitam daquela situação e, assim, a gente vê que são aproveitamentos próximos do que a gente vê hoje em dia. E da mesma forma, é interessante, assim, a mulher... Eu penso que a questão ética e moral dela, no sentido de ela ser a única que a enxerga, seria assim, uma espécie de contraponto que o Saramago nos mostra para enxergar o que é a cegueira, né? Eu acho que no final a gente chega à conclusão que por mais que uma pessoa seja, vamos dizer assim, eticamente e moralmente correta no mundo de hoje, se a grande maioria não for, ela vai sendo cega mesmo enxergando, né? Eu acho que essa é a maior agonia ali dela e parece que o Saramago está querendo dizer. Não adianta ter 2 ou 3 pessoas com comportamento ético ou moral assim, corretos para mudar a humanidade. Parece que o livro é uma espécie de pedido, né, para que a gente abra os olhos para que esse grupo de pessoas que estejam vendo aumentem. Né? Ela fala em algum momento, olha, eu enxergo, mas chega um momento que não serve para nada isso, porque ninguém consegue me ver. E eu acho que hoje, né, a gente fazendo uma discussão como essa, em alguns espaços, né, ligados à educação, a gente percebe que são pequenas vozes, né, que tentam ainda jogar um pouco de lucidez, mas que, né, como algumas pessoas falam nas redes sociais, ali a gente é sufocado de uma forma... quase sem forma de sobreviver a isso, né? Então, eu acho que a mulher
é como se fosse um elemento de aviso. Olha, não adianta uma pessoa eticamente ou moralmente uma boa, né, vontade em alguma coisa, que ela não vai conseguir fazer verão, como se fosse uma andorinha só. Então eu acho que isso, o Wellington, é o que angustia um pouco no livro do Saramago, e que ele escreveu isso em 95 e tem piorado, né? A gente percebe, nós que nos dedicamos à educação, à leitura, que parece que vai estar perdendo eficiência, né? O livro já não tem mais aquele poder que tinha no passado. Não sei, pode ser ilusão minha, mas eu percebo que essa cegueira, essa vontade nossa de transformar o mundo vai perdendo forças. A gente vê muitos artistas aí que estão parando, né? De certa forma, porque eles não estão vendo mais sentido nessa transformação, né? Por que uma obra hoje tem poder? Quem que são os escritores que conseguem mudar alguma coisa hoje? A gente percebe que eles estão ficando no mundo meio que marginalizados, né? Fechado em alguns grupos, nichos. Eu percebo dessa forma. E, de certa forma, João, eu fico pensando que a própria organização, né, narrativa da obra vai mostrando também esse signo da opressão que você também traz ali. Olha, de repente estão todos confinados, né? E nós estamos vivendo um momento muito sério de uma discussão. Nós temos aí todo um ideário de discussão da biopolítica no sentido do Foucault, e dizendo, olha, vamos preservar a vida, e a nossa política é por uma preservação da vida, e deve ser a vida a todo plano. Só que nós temos uma contradição que se desenvolve no movimento de uma necropolítica, de um governo que, por exemplo, escolhe quem vai morrer e como vai morrer. E essa é uma coisa que ela é bem sutil, porque nós não queremos nem discutir essas coisas, mas a obra mostra, olha, de repente estão todos confinados, e são todos confinados naquele manicômio. E aquele manicômio revela um destino sem destino. Né? Porque, ainda que nós disséssemos ali, se nós pegarmos aquela tradição grega do destino, que as moiras vão traçando os fios do destino e reorganizando a vida das pessoas, pensando isso mais de um ponto de vista mitológico, nós vemos que ali é como se as moiras tivessem perdido os fios da trama. E não há destino. E não há a saída. E não há movimento. Há um personagem central que abre as tramas para esse destino, e eles não vão se descortinando. E são tragédias que a gente vai pensando, João, e que me parecem tragédias anunciadas. Né? A gente acabou de viver, por exemplo, historicamente falando, que nem está tão distante, a gente para de refletir, o Holocausto. Né? O Holocausto é essa grande gama, põe todo mundo aqui nesse campo, mas não é todo mundo aqui nesse campo para salvar, é todo mundo aqui nesse campo para ceifar a vida. Como é que se enxerga a vida no texto do Saramago? Ou se você acha que ele não enxerga a vida e ele está, na verdade, um mensageiro da desesperança? O que você acha? Eu acho que, né, a desesperança do ser humano desde do passado, né? Porque essa opressão, no começo do romance, eles vão escolher onde que nós vamos colocar essas pessoas, porque daí vem a tradição. As pessoas estão com contágio, então você tem que tirar elas, né? Como acontece hoje. Então, precisava ser de um lugar. Teve várias opções no livro, né? Um quartel, um supermercado, né? Meio desativado. Mas daí o Saramago vem falar do manicômio, né? Que o manicômio seria o lugar perfeito. E só para ficar nessa questão ainda do governo, falar da questão da opressão, no livro tem um governo de cegos, né? Um governo que não está preparado para o que vai acontecer. Então, são cegos governando cegos, né? Eu acho que hoje, de certa forma, é o que acontece, né? Se a gente for pegar o livro e vincular hoje, são cegos governando cegos, né? Parece que não há muita solução. Agora, sobre essa questão do valor da vida ali, eu acho que o Saramago, ele não é um otimista, ele ainda tem aquela coisa um pouco de classe, né, que vem da formação dele, mas eu não acho que ele seja um escritor otimista. Eu acho que ele
mostra que o homem é isso, né? A obra toda dele, ele tenta mostrar, né? Se a gente for pegar o Evangelho segundo Jesus Cristo, ele tenta mostrar que aquilo é o homem, né? No caso do Caim, aquilo é o homem. Então, eu percebo que ele nesse sentido, ele é um democrata em perceber o homem como esse tipo de ser que, né? De certa forma. Agora, quando você fala, é engraçado, o Freud, ele tem... Eu não entendi, pode repetir? Não, desculpa, acho que deu uma osciladinha na internet, mas nós temos a vantagem, a tecnologia nos é muito, ela nos é maravilhosa, porque nos permite encontros como esse, mas parece que quando nós precisamos dela, ela também vem num outro movimento e vai travando e criando. Eu estou dizendo que são as moiras lá, que vão brincando com os fios da trama. Vamos pedir que as moças, então, segurem o fio da trama tecnológica e nos permitam terminar esse movimento da live. Mas eu acho que você toca numa questão, João, que, para mim, ela é bem importante e talvez sejam questões que eu estou discutindo agora. Porque os cegos, eles começam a tensionar-se entre si. E aí nós vamos vendo que entre aqueles que são cegos são os opressores, os oprimidos, a violência e os signos daquilo que há de mais perverso no homem, ele começa a surgir, e ele vem à superfície de uma maneira muito forte. E aí eu pergunto para o João, que entende literatura, eu acho que o Saramago é um pessimista, eu penso que sim, né? Mas não um pessimista porque ele não tem a fé na humanidade, mas porque ele resolve tocar as contradições de uma maneira muito firme, muito dura, né? O Nietzsche, e acho que ele vai seguindo meio que um caminho nietzschiano, ele é nihilista, mas nihilista no sentido firme e duro de dizer, as contradições estão postas aqui e eu prefiro entender a sociedade por meio dessas tensões. E nós dizemos, e eu falava no começo da nossa conversa, da live, quando eu apresentei você, que a literatura, o Barthes dizia na sua famosa aula 69, que a literatura é como fósforo, né? Ela principia muito mais a brilhar quando quer apagar. E aí eu diria para você o seguinte, ao final do texto de Saramago, como é que nós poderíamos transpor esse brilho para nos fazer entender hoje uma série de questões que ficam postas? E será que este texto é uma iluminura, de fato, dos tempos que vivemos? Bom, a questão da primeira parte da sua fala, a gente vê coisas, né, a opressão, as coisas ruins, né? O fato do poder na arma, né, de um sujeito que tem arma, de um cego de verdade que tem a capacidade de se mover e usa isso para o bem, mas a gente vê o lado bom também, né, de algumas pessoas que são educadas e que ali o narrador fala que, né, chama atenção para isso. Quando um velho chega numa daquelas portas, né, daqueles quartos grandes do manicômio e fala, tem uma cama para mim? Então o Saramago joga, me parece, com os dois lados. Mas agora, como iluminura para nós de hoje, eu acho que o Saramago ele tenta, com esse livro, mostrar um caminho assim, de experiência, né, de humanidade, do ser humano, para alguma coisa que nós possamos tentar enxergar e que existe de bom ainda, né? E eu acho que muito disso passa um pouco pela literatura, né? Pela arte. Como que nós vamos nos agarrar uns nos outros, né? Se a gente não tem mais essa força? O que mais me preocupa, de repente, nisso, será que nós queremos enxergar? Será que as pessoas querem enxergar? Porque, assim, a gente conversa, fala sobre esses autores, sobre o Saramago com essas ideias, mas a pergunta que eu também levanto é essa, Wellington. Será que as pessoas querem isso? Né? É um livro contundente que levanta problemas, né, que existem, né,
no homem, né, como você falou, essas brigas, né, internas ao homem, mas eu percebo que às vezes as pessoas estão cansadas, né, mas elas gostam dessa cegueira, né? Sair da cegueira dá trabalho, né? Trabalhar dentro de um mundo percebendo o que está ao nosso redor leva um pouco de tempo e dá trabalho. Pela educação, me parece o melhor caminho, né? A gente percebe que ali naquele lugar onde se passa a história, que é um lugar, né, fictício, né, nós não sabemos onde quando aquele comportamento original de poder todo mundo enxergar, ele sai de cena, a gente começa a virar para uma espécie de primitismo, né? Eu lembro lá do Senhor das Moscas, do William Golding, né? Aquelas crianças inglesas que vão se transformando em homens selvagens, né? Muito parecido com o que acontece no ensaio sobre a cegueira. Então, assim, o que o Saramago está iluminando, né? Iluminura o que ele está propondo para a gente. Eu acho que ainda a solução é a arte, é a cultura através das artes. Ele para de escrever para jornais, tudo, ele desiste meio daquilo e com 58 anos se entrega à literatura. Parece que é o caminho que ele está encontrando para esse diálogo, né? Eu escrevi esses dias, né, para um aluno aí da Unifatea, dizendo que quem lê se torna melhor para ela própria e para as outras pessoas, né? Isso me parece que é um pouco do ensinamento que o Saramago deixa. O narrador da história muitas vezes é cego também, né? Eu acho muito interessante, né? A gente acaba do narrador, mas o narrador muitas vezes pergunta: quem que é essa mulher? Quem que é essa pessoa que consegue perceber, abrir as portas? Então, acho que o Saramago se coloca também em alguns momentos como narrador. Ele diz que nos livros dele não existe narrador, é ele que conta a história. Uma vez foi perguntado a ele falou que não acredita em narrador, acredita que é o escritor que escreve. E então, assim, eu acho que o Saramago, nesse sentido filosófico, assim, ele propõe algo, né, dentro da literatura como saída, mas realmente o homem continua sendo esse embate constante, né? Eu acho que hoje o grande problema não é que não existia embates. Eu acho que o nível é muito superficial das discussões, né, Wellington? E não é discussões assim filosóficas, é discussões da sociedade nossa mesmo, né? A gente vive numa espécie de realmente de cegueira. As pessoas parece que não têm consciência de onde elas próprias estão construindo seu discurso. É sustentado em cima do nada. Eu penso que essa questão da própria cegueira, João, e aí talvez um ponto de vista até da minha própria formação. Eu acho que essa cegueira, e a forma como o Saramago coloca a cegueira, ele obriga também a tocarmos em questões que estão naturalizadas, né? Quando você vê que ali dentro do manicômio eles começam um movimento de violência, mas a violência é um encaminhamento para a sua própria subsistência e vai ficando marcado nas tramas do texto. Eles vão dizendo assim: olha, a violência está marcada para a subsistência. Eu não estou nem enxergando a violência, porque essa violência ela está naturalizada, assim como uma série de outras coisas parece que vão ficando naturalizadas, e a gente vai pensando nos mais pobres, nos sem tetos, nos sem condições, naquele que a gente está olhando na arquitetura, na geografia das cidades, e eu, de fato, não estou enxergando para aqueles que já estão tão naturalizadamente compondo a geografia da cidade, que eu quase que me afasto dessa humanidade por conta de um processo naturalizante. Eu não sei se esse é um ponto para tocarmos, e quando você fala que as pessoas elas vão se alicerçando os seus pensamentos a partir, talvez, de um conjunto vazio, eu acho que as pessoas vão perdendo a capacidade de tocar nas contradições e nas naturalizações que marcam o nosso próprio processo.
E elas vão incorporando, e você coloca isso bem, né? Quando você diz, olha, parece que a cegueira é parte desse meu cotidiano, desse meu envolvimento, eu prefiro estar cego. Eu prefiro estar cego porque eu não quero enxergar essas naturalizações. E tocar nessas naturalizações me obriga também a tocar nas questões de humanidade e como é que eu vou resolver as questões dessa humanidade. Porque quando eu estou ali, por exemplo, na escola, na aula de literatura, trazendo texto, eu trago texto, mas eu trago texto dentro das configurações subjetivas, de uma subjetividade individual, que é do Wellington, que é do João, mas também de uma subjetividade social que vai me obrigar a tocar nesses processos naturalizantes. Então, nesse sentido, essa cegueira, e é propositadamente, olha, a grande cegueira branca em contraponto à cegueira natural, né, e por isso ele se movimenta, porque é uma cegueira natural. Como é que se enxerga os processos de naturalização dentro desse texto? Se é que você enxerga, ou se eu estou tomando um caminho enviesado e que destoa do que talvez o texto trouxesse? Não. Né? E o supermercado tem uma espécie de depósito que ainda não foi encontrado, né? E você vê que ela começa naquele momento em que ela podia deixar aquela porta aberta e gritar para as pessoas próximas: aqui todo mundo não come nas ruas, mas ela passa por esse processo de naturalização da situação. Assim, ela começa a perceber, não dá para mim sobreviver, eu vou ter que esquecer essas pessoas. Eu acho que eu volto naquele ponto que essa personagem, a única que enxerga, ela fala: olha, eu sozinha é como se eu estivesse cega. Eu percebo que nós, como comunidade, né, como sociedade, eu percebo que, por exemplo, quando tem aquelas calamidades, as pessoas se unem e ajudam muito, né? A gente vê algum problema de enchente e tal. Eu acho que esse movimento de ajuda constante, por isso que algumas pessoas se tornam santas, né? Porque elas tentam uma coisa sozinha, assim, e contra, porque elas não conseguem ver como forma natural uma pessoa passando fome, morando na rua, né? Isso que a gente enxerga cada dia mais nas nossas ruas, assim, pessoas morando, vivendo ali, e a gente acaba fechando os olhos para aquilo. Eu acho que, não sei, eu acho que pela leitura do livro do Saramago, eu penso que a questão é essa: se nós fossem mais pessoas vendo, quem sabe essa força seria maior. Eu tenho a impressão que esse mundo meio individualista que a gente vive vai esfriando, né, dentro de nós essa vontade de não olhar com naturalidade isso, né? E alguma coisa do tipo assim, a gente começa a falar: nós vamos ter que nos acostumar com isso, né? Faz parte, né? A gente às vezes conversa, fala, faz parte do ambiente ali, né? Da cidade se transformou nisso. E eu acredito que isso é desde sempre, né, Wellington? Desde sempre, os modelos mudando, mas não sei, eu acho que essa naturalidade vem, será, da nossa fraqueza individual de lutar contra isso, ou de repente de que um grupo maior, uma sociedade mais organizada lutasse contra. Aqui no Brasil eu percebo que a gente não tem muito essa força. Eu fico pensando, João, se também... eu sempre volto ao papel da mulher do médico. Eu acho que ela nos dá a receita para a manutenção da sanidade no caos. Porque, no fundo, quando você vai vendo o desfecho da obra, o que me incomoda de verdade na obra é que há uma espécie de conformidade. É como se, e aí eu estou do plano dessa cegueira, eu reconfiguro essa sociedade e vou viver daqui para frente esse mesmo processo. Pensando na pandemia e pensando
dessa sociedade e desse processo de vivência, como você acha que a pena dos futuros escritores vão brincar nesse contexto de escrevivência, depois de terem vivido isso tudo? Será uma maneira de manter a sanidade no caos, ou será uma pena revolucionária que vai trazer vai trazer à baila toda uma discussão sobre o caos, para que nós possamos, na verdade, abraçar novos valores e reconfigurarmos a sociedade? Como é que se enxerga o futuro da literatura pós-pandemia? É uma pergunta difícil, Hélio, porque eu acho que, mesmo sem a pandemia, para mim, como alguém que se dedica à literatura já faz um tempo, eu acho que de olhar a literatura, ela tem mudado, né? Eu acho que o que ela vai deixar na frente vão ser dois tipos de obras. Vão ser obras meio de propaganda ideológica, né? Vão se usar, mesmo ficção, usar isso para defender algum ponto de vista que existe hoje, um ao contrário, mas vão ficar algumas obras como essa do Saramago, simbólicas, vamos dizer assim, alegóricas, né, metafóricas. Só que daí o que me preocupa será que qual vai ser esse leitor daqui a um tempo? Se a gente fala que essa cegueira, então, não é desanimar, não, mas eu percebo assim, o nosso mundo, né, de forma geral, lê um pouco menos, né, ou nunca se leu muito, eu não sei, a gente sempre tem essas brigas. Mas um livro desse como Saramago, o Ensaio sobre a Cegueira, eu acho relativamente um livro difícil. Assim, é um livro que, quem serão os leitores, né? Como que uma nova obra vai ser reconfigurada para frente? Qual é a tendência? Eu não sei, eu não consigo prever isso, mas eu acho que está tendo uma mudança de ponto de vista. Livros do Saramago, é o poder que tem, assim, de prever, num sentido bom, comportamentos que vão acontecer provavelmente no futuro, né? Porque sempre aconteceram e que vão voltar a acontecer. Então, eu acho que a leitura serve para mostrar isso, né? Quando as pessoas ficam presas no manicômio, começam, né, as opressões, os grupos mais fortes se apoderar daquilo, mas o Saramago, ele fala em algum momento uma coisa que eu acho, assim, no texto importante. Ele fala, olha, mas mesmo, né, com aquelas pessoas todas, não tem jeito, alguém vai ter que pegar comida para si e falar, olha, isso aqui é para você, isso aqui é para você. Então, assim, ao mesmo tempo que ele tenta mostrar as relações de poder, ele deixa um pouco assim, fala, olha, mas se não tiver uma mão um pouco mais forte, no bom sentido, para distribuir essas coisas, como que elas vão chegar para a pessoa, né? Mas sobre a sua pergunta da literatura, Edson, eu não sei a resposta, porque quem é professor de literatura hoje sabe que, né, a leitura não é mais um componente na vida dos estudantes como foi no passado. Então, eu acho que vai ser uma literatura diferente dessa do Saramago. Não sei, é a minha perspectiva. Mas provavelmente vão existir dois tipos de obras. Essas obras vinculadas a um padrão ideológico, né, a favor ou contra alguma discussão que esteja hoje, ou vai ser obra alegórica como essa e que daí pode ter dois caminhos, ou ficar reclusa num grupo restrito de leitores, ou provavelmente vão virar vários filmes, né? E daí vão ter aqueles filmes para ganhar dinheiro, que provavelmente começarão a aparecer depois que a questão da morte ela baixar. Agora é muito essas pessoas que perderam as vidas, e, por exemplo, né, uma pessoa que eu gostava muito morreu, né, nessa passar, e essas foram ficando mais longe, com certeza vão aparecer filmes trabalhando
indo em direção a isso. Então, a literatura, eu não sei te dizer, mas provavelmente o cinema vai aproveitar um pouco ainda dessa situação para tentar, de repente, a sua cegueira, ganhar um pouco de dinheiro ainda com isso, né? Eu toquei um pouco nessa questão da escrevivência, que é um conceito lá da Conceição Evaristo, e ela vai tocar numa série de. Eu acho que eu tenho lido agora e tenho me apaixonado um pouco por essas discussões da escrevivência. Inclusive, eu quero ter uma oportunidade de discutir algumas obras que eu considero importantes nesse sentido da escrevivência, como é o texto da Carolina da Maria de Jesus, do Quarto de Despejo. Eu quero enveredar um pouco por esse movimento, porque, ao contrário daquilo que a gente está chamando, e você colocava, inclusive, no movimento, essa questão de uma esperança educativa, eu penso que o trabalho com a literatura, o trabalho de recepção do texto literário, e não usando recepção naquele sentido denso de uma escola mais de uma escola mais formativa, mas usando esse movimento, as pessoas precisam ter uma experiência com a palavra. A palavra tem que ser palavra que dá sentido à vida, porque esse signo interpretante, ele não nasce interpretante e não é um processo de osmose. Ele é um processo, primeiro, de entender a palavra, de sair desse movimento de uma palavra que está ali, que precisa ser compreendida para depois ser interpretada. E nesse sentido, eu penso que a literatura, assim como a filosofia, assim como os movimentos da arte de uma maneira geral, eles podem trazer esses desequilíbrios no sentido de entender, de compreender o signo para depois avançar num processo de interpretação. E essa escrevivência, ela é um processo, para mim, no movimento da literatura, altamente revolucionário. Porque eu não estou escrevendo daquilo que eu pensava ser um movimento clássico de produzir o texto literário. Eu não sou um pesquisador da literatura, mas eu estou falando da palavra, da vida, e estou falando de uma poética da vida. Uma poética da vida que vai se desestruturando. Eu acho que o Freud tem um texto, o texto dele de 32, em que ele vai falar da pulsão de morte. Ele vai justamente falar sobre os instintos, sobre o movimento de autopreservação e sobre aquilo que vem à baila como um movimento de natureza humana de autopreservação. Agora, como é que eu reflito sobre essa natureza humana e como é que eu coloco essa natureza humana num movimento que é uma questão seríssima para mim, que é da empatia? Como é que eu enxergo o outro? E essa cegueira, para mim, e talvez uma das coisas que me incomodaram, é que naquele contexto eles não se enxergavam nem nessa ajuda mútua. Então, essa mutualidade, ela também é parte desse processo de cegueira. Por isso eu toquei nessa questão da escrevivência. Né? Tem um pessoal que vai nos organizando ali, e eles vão dizendo assim, que a gente nem parece, mas o tempo vai rolando. A gente tem um tempo para essa live, e papo bom é sempre assim, né? Papo bom parece que o tempo vai e a gente vai perdendo a noção. Mas eu perguntaria para você, ainda nessa questão da escrevivência, tem algum autor, João, que você traria para fazer uma conversa com o Saramago que fosse uma contradição a esta cegueira, que nos obrigasse a pensar um ensaio sobre a cegueira denunciada, literariamente falando? Bom, assim, de forma geral, o Saramago, ele às vezes não é bem visto frente a alguns leitores, por ser, em certo sentido, meio engajado assim, nessas questões, né? Ele não é aquele, pelo menos um livro como esse, aquele autor que apenas quer escrever um livro esteticamente, sei lá, algo à la Samuel Beckett, James Joyce, alguma coisa assim. Ele tem uma vontade, né, ainda por trás dos livros dele,
de tentar discutir essas questões mais presentes na nossa vida. Sobre essa questão da escrevivência, a literatura, se a gente pegar os autores marginais hoje, eles escrevem eles escrevem de uma forma muito próxima, né, do que eles vivem ali, e que é uma forma de sobrevivência deles, né, uma forma de se auto-reconhecerem nessa literatura. O estilo de obra do Saramago, por exemplo, eu acho que mesmo ele na carreira dele seguindo, ele foi falando desse mas uma literatura assim mais, vamos dizer, criativa, no sentido de fictícia mesmo. Mas daí eu chego no ponto, Elton, que eu vou voltar um pouco no que eu falei antes, que eu acho que hoje a literatura, né, você vai se dividir em dois grupos. Os escritores, eu vou pensar que você vai no Lourenço Mutarelli, ou Bernardo Carvalho, por exemplo, né, são escritores assim rigorosos, assim, literariamente complexos, que vão ser escritores que vão atingir poucos leitores, vamos dizer assim, de massa. O Milton Ratum também é um escritor que envereda por esse caminho. E depois a gente vai ter aqueles escritores, e daí é o grande perigo da literatura, às vezes, daquele modelo chamado literatura burguês, né? Que é o modelo realista do século XIX, que continua vivo até hoje. Né? Como reconhecer uma fala, por exemplo, uma literatura negra, uma fala negra, se você usa o modelo burguês, ou seria a literatura ocidental branca? Qual seria a fala desses autores hoje? O que é fazer literatura negra? Não é só falar sobre negro, é você ter uma forma de escrever que represente aquela forma. Então, acho que a literatura hoje ela vai se dividir muito nesse campo, assim, formas de dizer desses grupos, dessas minorias. São lá os estudos culturais. Né? Eu acho que esse é o movimento. Escritores mais Saramago, vão atrás de específico interesse, né? A literatura eu percebo que a literatura João, acho que desculpa, João, deu uma osciladinha na internet, então se você puder repetir um pouquinho antes do que você dizia para avançar, porque deu uma osciladinha, por favor. Tá, então eu dizia que a literatura hoje, por exemplo, escritores... Legal. Escritores como Saramago, que são esses modelos universais, eles vão perdendo força hoje para escritores de grupos, de minorias. Então eu dizia que nas aulas é muito comum alunos interessados em tipos específicos, né? Literatura feminista, literatura marginal. Eu percebo que esse movimento é um movimento que está crescendo em relação à literatura hoje. Da mesma forma que eu dei esse exemplo do Bernardo Carvalho, Lourenço Mutarelli, eu acho que são autores também de grupos específicos, provavelmente de Milton Ratum, pessoas que participam de cursos de letras, né, fazem do mundo acadêmico. Então, acho que o modelo de escritura ele é vário, mas eu acho que para responder a sua pergunta, uma dessas minorias. Né? A gente não quer um escritor português falando sobre o meu problema aqui na grande São Paulo, né? Numa comunidade do Rio de Janeiro. A gente quer escritores que nos representam muito nesse lugar, que tem a nossa voz. Então, nesse sentido, tirando esses best-sellers, né, eu acho que a literatura ela tem ficado um pouco nacionalista, regionalista em alguns aspectos. É o que eu percebo na busca do que os leitores, para quem eu dou aula, alunos, eles conversam muitas vezes comigo. Agora,
Edson, não tenha dúvida, quando a gente passa algumas obras, sei lá, um Thomas Mann, um Flaubert para alguns alunos, eles começam a ler aquilo, é um mundo enorme que eles descobrem, né? Mas esses autores, né, essa literatura que vai combater um modelo de literatura de Saramago, provavelmente vai ser essa literatura de minorias, cada um dentro do seu campo, do seu nicho, né? Você vai buscar aquilo que da sociedade. É a forma como eu percebo hoje o caminho da literatura hoje, né? Mas é muito difícil a gente falar do nosso tempo, né? A gente nunca sabe, né, o que vai acontecer para frente. Mas é mais ou menos assim que eu percebo. Nós estamos quase que nos minutos finais. Eu queria primeiro justificar para o pessoal que participa conosco, que enviaram alguma questão, que nós tivemos um probleminha aqui na nossa rolagem, então eu pediria que, se vocês tiverem alguma questão, coloca lá na nossa página do Instagram, a gente ainda volta para discutir um pouquinho, mandamos as perguntas para o professor João Francisco e podemos trabalhar juntos. O Diálogos Contemporâneos, ele acontece quinzenalmente e a cada quinzena um assunto novo, uma história nova e uma conversa nova para você, para que você possa se alimentar, e eu diria, brincando com a ideia da epígrafe, que está no texto do Saramago, né? Se podes olhar, vê. Se podes ver, repara. E esse movimento de colocar reparo é um movimento de reflexão crítica, de olhar os processos. E eu queria muito te agradecer, João, agradecer a oportunidade. Quem não teve a oportunidade de conhecer o trabalho do João, por favor, visitem lá a rede social dele, troquem espaço. João tem muito para nos ensinar e eu sou um fã muito particular seu, porque eu aprendo muito com você, aprendo muito nas nossas discussões, e você realmente traduz aquilo que eu vejo como um movimento de literatura crítica, porque você problematiza a literatura. A cada papo nosso eu vejo uma história nova se discutindo um novo texto. Que bom que você me faz gostar da literatura, João. Muito bom isso. E a você que está aí nos acompanhando, eu quero deixar um grande abraço. Parece que deu uma osciladinha ali na internet do João, mas dizer para vocês que essa epígrafe do Saramago, ela é muito importante, porque ela pede para nós: se podes ver, repara. Então eu diria para vocês, me despedindo, deixando um abraço pro João, que parece que deu uma oscilada na internet dele, mas já cumprimentando e agradecendo o João pela presença, agradecendo a cada um de vocês que nos assistiram, e dizer que a literatura possa trazer o que há de mais poético em nós, e aquilo que é mais poético em nós seja a força da contradição, de questionarmos as naturalizações postas na dimensão subjetiva da realidade. Um grande abraço a todos vocês e até o próximo Diálogos Contemporâneos. Um abraço, João. Muito obrigado pela sua participação aqui conosco. Um grande abraço a todos vocês. Obrigado, pessoal. Valeu.